Vou encerrar a música pra gente começar a live. Gente, aqueles recadinhos básicos antes da gente começar. Eu tenho aqui comigo 2 câmeras, porque eu faço transmissão simultânea em 2 plataformas diferentes. Então, às vezes, eu fico de lado para alguém para poder ficar de frente para outra câmera. Então, não estranhe, porque logo, logo eu fico de frente para você de novo. Nós estamos aqui no meu perfil na semana do Tenha Orgulho da Sua História, porque você é incrível por conta dela. E hoje é o dia 2. Para quem chegou aqui agora, não me conhece, não está entendendo nada, eu sou a Adriele Eloá, eu sou mentora sistêmica, consteladora familiar e o meu propósito aqui é transformar mulheres sobrecarregadas e invisíveis em mulheres valorizadas, reconhecidas, respeitadas e bem pagas. E na semana do Tenho Orgulho da Sua História, eu estou trazendo uma sequência de lives para que você entenda que a sua história é importante. Tudo o que aconteceu é importante, é a potência para o seu sucesso. E se vocês me conhecerem, vocês vão começar a pensar: se ela também conseguiu, então com certeza é possível para mim também. Na primeira live, eu trouxe uma introdução, eu trouxe um resumo. E lá eu aproveitei para estratégia, né, gente? Estratégia. Lá eu aproveitei para trazer a visão de algumas pessoas a respeito de mim e do meu trabalho, para que vocês tenham noção de como agora eu me apresento no mundo. Por quê? Porque nessa live eu vou contar para vocês um pouco da minha história, quem eu fui. Então, quem eu fui e quem eu sou agora, existe assim, ó, um abismo entre essas 2 mulheres. Por isso que eu quero que vocês entendam que a história de vocês é importante. Enquanto vocês têm vergonha de quem vocês são, da história de vocês, tentam esconder dores, fracassos, medos, culpas, vocês não saem do lugar. Então, se eu saí de onde eu saí e cheguei aqui agora para falar com vocês a respeito da mulher de sucesso, vocês também conseguem. Só que existe um processo. E é isso que eu quero mostrar com vocês nessa semana. Qual foi o processo que eu fiz? Qual é o processo que deve ser feito para você sair de onde você está agora e alcançar o lugar que você quer chegar? Porque não é do dia para a noite. Não é um milagre. São coisas que você faz. São as transformações que você faz em você. As decisões que você toma sobre você. E é por isso que muitas vezes você está ali rodando, rodando, rodando no mesmo lugar, fazendo, fazendo, fazendo mil coisas, mas correndo em volta do próprio rabo, porque você quer mudar, você quer uma vida diferente, mas você não quer ser diferente. E se você não se sente diferente, você não vai ter novas ideias, não vai pensar diferente. E se você não pensa diferente, você não age diferente. Então você vai encontrar mil formas diferentes de fazer a mesma coisa. Então, se você não assistiu o dia 1, onde eu trago essa introdução, onde eu trago a visão das pessoas, eu abri uma caixinha de pergunta no domingo, pedindo para as pessoas me contarem qual é a visão que elas têm sobre mim e sobre o meu trabalho. E eu apresentei essa visão para vocês, porque agora eu vou contar a minha história, de onde eu saí. E eu quero que vocês entendam de onde eu saí e olha quem eu me tornei. Recentemente, uma mulher veio no meu direct, né, para falar algumas coisas e tal, e no meio disso tudo ela falou: "Claro que para você é fácil fazer isso tudo. É tudo mais fácil, a sua vida é fácil". E essa, às vezes, é a justificativa que você está para não sair do lugar. Só dá certo com a fulana de tal, só dá certo porque ela não é mãe, só dá certo porque ela tá casada, só dá certo porque ela já nasceu numa família rica. Gente, não nasci em família rica, não sou herdeira, não foi fácil para mim. Eu passei por muitos traumas, por muitos adoecimentos, vocês vão entender. Mas não é sobre o que você passa, é sobre o que você faz com isso. Se você continua sempre choramingando sobre o que aconteceu, sobre o que você passou na sua infância, você de fato vai continuar parada no mesmo lugar. Porque o seu foco está lá no passado, o que já aconteceu. E o que já aconteceu você não consegue mudar. Você muda o quê? O agora. Mudando o agora, você traz
uma visão diferente para o seu futuro. Só que se você continua choramingando pelo que já aconteceu, você fica parada no mesmo lugar porque o seu foco é o passado. E assim, ó, ficar choramingando pelo que já aconteceu não te leva a lugar nenhum, te mantém presa no passado. Ok, mas isso não significa que você não tenha que admitir para você mesma que doeu, que você sofreu, que aconteceu. São duas coisas completamente distintas, na verdade. Se você não consegue admitir para você mesma o que você passou, o peso da sua história, o quanto aquilo te machucou, você primeiro não consegue nem curar isso em você. Então já começa por aí. E tudo que você passou te trouxe recursos. E quanto mais você nega se conectar com a sua história, mais você nega se conectar com os recursos que você aprendeu naquilo. E não, não é romantizando as suas dores. De novo, você precisa admitir para você mesma que doeu. Você precisa curar essas dores. Lembra, o sucesso não é um lugar que você chega, é a mulher que você se torna. Você acha que uma mulher de sucesso vai dormir toda noite chorando porque quando ela era criança ela passou por um trauma? Isso é sucesso para você? Alcançar muito dinheiro, alcançar um lugar de destaque no trabalho, mas todo dia de dormir sofrendo por conta de um trauma que você passou na sua infância? Isso não é sucesso. Isso é só você tentando compensar com bens materiais, com dinheiro, com destaque, com sucesso. Estar em paz, aquela paz de espírito, sabe? Colocar a cabecinha no travesseiro e dormir em paz faz parte do sucesso. Pelo menos do sucesso que eu criei para mim e que eu entrego para as minhas clientes. Então vocês precisam sim admitir a história de vocês. Para curar o que pesa, para você soltar aquilo que não é seu, deixar para quem é. E aí sim construir uma vida diferente. Então, você não choramingar é diferente de você não admitir. E muitas das pessoas que ficam choramingando por aí, às vezes nem admitem. Da boca para fora falam, não, foi perfeito, foi legal, foi ótimo, foi isso, foi que aquilo. Mas constantemente estão choramingando, porque as coisas não são fáceis, porque nada nunca dá certo, porque o dinheiro nunca entra, porque nunca é valorizada. Isso tudo são reflexos das coisas que você carrega dentro de você. Você tem que levar em consideração que a sua vida externa, tudo que está acontecendo ao seu redor, no seu relacionamento, na sua saúde física, na sua vida profissional, na sua vida financeira, é reflexo do que você é por dentro, do que você está carregando por dentro. Então, a ideia dessa semana, tenho orgulho da sua história, é essa. E hoje eu vou fazer a maior exposição da história. Eu conto um pouquinho da minha história de vez em quando, conto, mas eu conto pedacinhos da minha história porque vocês entendem que eu realmente sei o que vocês passam. Só que hoje eu vou contar realmente a minha história, a minha trajetória, para que vocês entendam que não, eu não estou aonde eu cheguei porque as coisas foram fáceis. Eu estou aonde eu cheguei porque eu construí esse caminho e você também pode construir esse caminho. Então, conforme eu for contando a minha história, vai trazendo a sua história para você também. Vai entendendo quem é você nisso tudo. Quais são os passos, qual é a trajetória que você precisa fazer para alcançar o lugar que você quer chegar. Porque a ideia de contar a minha história é essa. Eu vou mostrar o que eu fiz para chegar aqui. Tanto é que a live seguinte foi todo o meu processo de cura emocional e mental, porque foi necessário. E na outra live, me aprofundar um pouco mais em mim para que eu pudesse chegar onde eu cheguei. Então, assim, ó, prestem atenção na minha história, mas vão trazendo a história de vocês também. Você vai ver que se eu cheguei aonde eu cheguei, sabendo que eu saí de onde eu saí, para você também é possível. Só que você precisa de duas coisas: querer e decidir. Não basta só querer se todos os dias você decide continuar fazendo a mesma coisa. Não basta você só querer se você não decidir fazer alguma coisa. Você vai ter que tomar uma decisão. E são as decisões que você toma diariamente que ditam aonde você vai. O que é que você vai alcançar? Se você vai continuar presa no mesmo lugar ou se você vai para um lugar diferente. Então, leve em consideração a minha história a partir da sua história.
Percebam qual é a trajetória que você precisa fazer. E se você não assistiu o dia 1, assista. Vai ser muito importante você assistir, porque lá eu explico tudo. O porquê desse dessa semana, o porquê que eu resolvi dividir desta maneira, e você vai entender a diferença de quem eu sou para quem eu já fui. Ou seja, precisa haver uma mudança. Se você não quer mudar a si, acostume-se com a vida que você está tendo hoje. Porque quem você é, desse jeito, te trouxe para a vida que você tem hoje. Se você quer ter uma vida diferente, você precisa ser uma pessoa diferente. Uma mulher que tem insegurança com o seu próprio trabalho, não acredita nos próprios resultados, tem medo de cobrar pelo seu trabalho, ela nunca vai ser valorizada e reconhecida, muito menos bem paga. Então você vai ter que ser uma pessoa diferente. Agora, se você quer continuar sendo a mesma pessoa, acostume-se com a vida que você está tendo, porque é a parte lógica da vida. Se você quer algo diferente, precisa fazer algo diferente. Então, vamos começar com onde tudo começou. Eu fui uma criança que hoje, trazendo na minha memória, eu era uma criança muito sensível. Eu era uma criança que se emocionava fácil, uma criança que se magoava fácil, que se entristecia fácil, que se machucava fácil. Então, eu estava sempre sentindo alguma coisa. Eu ainda sou essa pessoa. Eu me emociono muito fácil, eu rio muito fácil, mas eu também choro muito fácil. Então, eu sou uma pessoa muito sensível, de fato. E isso é uma das minhas grandes qualidades no trabalho agora. É graças a essa minha sensibilidade que eu consigo me conectar com a minha cliente para entender o que ela está sentindo, o que ela precisa, qual é o processo dela. E eu fui também uma criança muito inteligente, um pouco adiantada para minha época. Eu comecei a ler aos 4 anos de idade em casa. A minha mãe trazia, ela incentivava muito a leitura, então ela trazia os livros. Minha mãe foi professora e eu comecei a ler aos 4 anos de idade. Então eu fui para o prezinho quase que alfabetizada, semi-alfabetizada, assim. E chegou um momento que eu já estava surtando, segundo relatos da minha mãe, eu estava surtando dentro da escolinha, dentro da salinha ali, e a professora estava surtando junto comigo, porque eu aprendia rápido, aprendia fácil, porque já cheguei um pouco adiantada, e eu não tinha paciência para lidar com os coleguinhas que ainda estavam iniciando. Então eu queria ensinar e eu queria fazer com que eles entendessem rápido, porque eu já sabia. E eu não tinha paciência para esperar o processo deles. E aí, então, a minha mãe contando, ela foi me matricular, me tirar, né, do prezinho, me colocar já na primeira série, porque eu já estava adiantada e eu estava deixando a professora louca. Só que como eu era muito nova, era 2 anos adiantada, no caso, a escola não queria me aceitar, porque eu era muito nova, eu não ia conseguir acompanhar os colegas, etc, etc, etc. Por fim, como minha mãe era professora, ela brigou lá na escola e conseguiu uma oportunidade de fazer uma prova. Se eu fizesse aquela prova e tivesse o mínimo, mostrava que eu ia conseguir acompanhar a, a turma lá na primeira série do ensino fundamental. Por fim, eu consegui, passei na prova e estava lá eu, 2 anos adiantada, ou seja, eu era 2 anos mais nova do que todo o restinho da turma. E o que muitas pessoas veem hoje como, nossa, que sensacional, foi uma das coisas que mais trouxeram dor para mim, porque eu era muito novinha. Por mais que intelectualmente falando eu conseguia acompanhar a turma, biologicamente falando, não. Emocionalmente, menos ainda. O desenvolvimento emocional da criança, ela precisa ser respeitado. E eu estava com o meu emocional sendo trabalhado da mesma forma que o emocional de crianças com 2 anos a mais. Numa analogia, era querer que um bebê recém-nascido fizesse a mesma coisa que uma criança de 2 anos estava fazendo. E claro que surgiram vários desafios, várias dificuldades. Entretanto, isso me fez estar sempre adiantada. Apesar dos desafios, eu sempre mantive
essa essa diferença de idade, porque eu nunca reprovei. Só que conforme a gente foi crescendo, ficando adolescente, eu super novinha, com 13 anos de idade, já estudando com gente de 16, 17, era um universo diferente. Aí tive bullying, porque eu era muito quietinha, eu era muito mais nova, então desenvolvi fisicamente, biologicamente, bem depois, então eu não acompanhava esse caminhar. Então aqui surgiram as piadinhas, os apelidos, muita coisa assim, muita coisa que foi sobrecarregando o que eu já passava antes. Porque eu cresci numa família de uma família muito agressiva, na verdade, assim, um pai muito violento, uma mãe muito ausente emocionalmente falando. E não, gente, não é com um olhar de julgamento. Muito pelo contrário, hoje eu entendo que a minha mãe estava tendo que lidar com as questões dela, então ela não tinha essa disponibilidade, ela estava tendo que lidar com as coisas dela. Eu olho para o meu pai e vejo que ele também sofreu, ao ponto de se tornar assim. Porque uma pessoa machucada machuca a outra. E quando você não cura suas feridas, você sangra em cima de quem não te fez nada, de quem não te machucou. Então eu vejo que eles me deram o que eles podiam ter dado. Mas a verdade é essa, gente. Eu cresci num lar violento com uma mãe ausente emocionalmente falando. Eu não vim aqui para mentir para vocês. E isso não muda o fato de que hoje eu entendo que foi difícil para eles também. Eles também foram uma criança que passaram pelos seus desafios, que também tiveram seus traumas, também tiveram as suas dores. Então, como eu tinha alguns desafios, alguma dificuldade na escola, matemática para mim assim foi um negócio que nunca fez sentido. Então eu tinha muita dificuldade mesmo. E não era tratado como, nossa, a Adriele está 2 anos adiantada mesmo. Então ela vai ter um pouco de dificuldade. Nada disso. Eu era burra, era na base de apanhar mesmo, se eu não conseguia entender uma tarefa. E nisso eu fui me desenvolvendo. Então, nesse lar um pouco mais caótico, mais agressivo, na escola pelo bullying, por estar sempre correndo atrás dos meus coleguinhas, já que eu estava 2 anos adiantada, eu tive que acelerar o meu processo de desenvolvimento para acompanhar eles. Então, me deu bons benefícios, porque eu entrei na faculdade de Direito com 16 anos de idade, mas também me trouxe muitas dores, porque eu não estava no meu lugar, eu não foi respeitado o meu processo como criança. O meu desenvolvimento físico, o meu desenvolvimento emocional, o meu desenvolvimento mental, ele foi acelerado, não foi respeitado. E aí, então, com 13 anos de idade, eu comecei o meu primeiro tratamento psiquiátrico. Início de tudo, foi trazido a transtornos alimentares. Eu tinha bulimia, e eu passava de quadros, né, entre bulimia e anorexia, elas se casam muito, assim. Então eu passava muito tempo sem comer e às vezes eu comia em compulsão e depois eu colocava para fora. E demorou anos para minha família perceber isso que acontecia, para ver o desajuste que era. Eram pessoas que estavam tão desconectadas com o próprio emocional, lidando com as próprias dores, que não tinham como olhar para as crianças. É por isso que eu digo para vocês que eu entendo, sabe? São pessoas que não estavam ali em condições de olhar para as crianças. E quando eu trabalho com mães, é uma das coisas que eu mais falo. Para vocês conseguirem dar uma educação saudável para os seus filhos, precisa começar com vocês primeiro. Porque se vocês não estão em condições de olhar para os seus filhos, para as necessidades deles, é aqui onde a maior falta acontece. Então você precisa olhar para você, curar as suas dores para conseguir olhar para os seus filhos. Isso é por experiência, experiência como filha, experiência como mãe também. E também conhecimento de muito estudo para me tornar terapeuta. Mas voltando, e tudo aconteceu porque uma prima minha, meses mais velha do que eu, viu eu fazendo isso, e aí ela contou para um adulto e foi aquele caos todo. O que que aconteceu? Eu estava de férias na casa da minha avó, e aí essa minha prima viu acontecendo, contou para um, contou para outro, blá blá blá. No dia seguinte eu fui levada ao hospital, porque não sabiam o que se fazer e tal. E aí surgiu aquele grande desafio de contar para os meus pais o que estava acontecendo comigo, porque eu fui encaminhada para um psicólogo e para um psiquiatra.
e todo mundo já conhecia, né, o lado agressivo do meu pai, então fizeram todo um preparo, me tiraram de casa para quando ele chegasse, pudessem contar para os meus pais, etc, etc, etc. O que que aconteceu? Fui acolhida pelos meus pais? Não. Eu fui cobrada pelo meu pai, porque aparentemente eu não tinha pai, porque eu não contei nada pra ele. E a minha mãe olhou pra mim e falou: "Eu não sei nem como você tem cabelo e unha ainda, sendo que é isso que você faz". Então, num momento de fragilidade, eu senti isso, não fui acolhida, não veio essa proteção. E depois, anos trabalhando ali com os tratamentos, comecei tratamento de depressão, comecei tratamento de bipolaridade, comecei tratamento para ansiedade. E chegando numa fase mais da adolescência, eu tinha muitas crises de raiva. Por isso que eu recebi o diagnóstico de bipolaridade. Mas hoje, entendendo um pouco mais, estudando um pouco mais a respeito disso, até porque eu trabalho muito com isso, eu percebo que por muito tempo eu tomei muito medicamento para bipolaridade e talvez eu não era bipolar. Eu só era uma criança agressiva porque eu vivia num lar agressivo. O meu pai, como eu comentei, ele era muito violento, então ele tratava com muita violência. E também tinha uma ausência emocional da minha mãe. Então, às vezes, eu explodia. Eu explodia com o quê? Com raiva. Porque era basicamente a rotina dentro de casa. Era muito instável, a gente não sabia como meu pai ia lidar, a gente não sabia como ele ia chegar em casa, a gente não sabia o que que ia acontecer, e isso foi acumulando. Eu cheguei a ouvir dos psiquiatras que eu tomaria remédio o resto da vida e tal, e lá pelos 17 anos eu deixei de tomar os medicamentos por conta própria, porque eu não ia tomar medicamento o resto da minha vida, nada desse tipo. Mas antes disso aconteceu um dos fatos que mais marcou a minha vida. Aos 16 anos eu era mãe. Eu era mãe, estava entrando na faculdade de Direito e ao longo da minha jornada, ali no meu crescimento, eu sempre ouvia, né, que eu era muito chorona, que eu era escandalosa, que eu era burra, que eu era feia, que eu era esquisita, sempre me comparando com outras crianças, principalmente com a minha prima, que tinha uma idade muito parecida. E aí, nisso eu ficava muito confusa, porque as pessoas fora de casa me elogiavam, as pessoas dentro de casa me tratavam tão mal, falavam tão mal de mim. Eu não entendia, na verdade. E quando chegou a descoberta da minha gravidez, e foi mais um momento que, naquela idade, surtada. E não teve mais uma vez um acolhimento, foi mais uma vez onde eu senti uma rejeição muito grande. Eu sempre senti que ninguém da minha família gostava de mim, porque eu não encaixava em lugar nenhum, sabe? E aí veio aquela cobrança, continuei ouvindo, né, como eu era irresponsável, como seria uma péssima mãe, que eu deveria largar os estudos, e isso tudo foi acontecendo, foi acontecendo, foi acontecendo. Por fim, eu entrei na faculdade de Direito aos 16 anos de idade, e aí o que que eu esperava, né, da minha família? Nossa, Adriele, parabéns! Olha que legal! Você vai cursar direito, parabéns, parabéns. Não. Apesar de ter começado a ler com 4 anos de idade, ter adiantado 2 anos na escola, entrar numa faculdade de direito aos 16 anos, que também não é fácil, o que eu ouvi? Veja se agora você estuda, porque os seus pais estão dando tudo que eles têm para que você possa fazer essa faculdade. Vê se agora você estuda. Eu sempre estudei. Não é à toa que entrei na faculdade de direito com 16 anos. Então, isso foi sempre trazendo o que dentro de mim? Muita raiva, muito ódio, muito rancor dessas pessoas. E foi também me construindo. Eu criei uma imagem de que nada que eu fazia era o suficiente. Eu criei uma imagem de que eu não era inteligente, eu criei uma imagem de que eu era só esforçada. E quanto mais eu me esforçasse, melhor. Quanto mais eu me esforçasse, mais reconhecimento eu receberia. Mas a verdade é que eu nunca recebi esse reconhecimento da minha família. E por muito tempo, tudo que eu fazia era para receber esse reconhecimento da minha família. E quando eu entrei na faculdade de Direito, para piorar ainda a situação, casou uma certa rivalidade com a minha mãe.
porque ela sempre quis fazer a faculdade de direito, não pôde fazer no momento, porque ela engravidou cedo também, ela foi expulsa de casa, não teve condições, teve que fazer a faculdade que dava para fazer no momento e tal. E aí ela recebeu como uma afronta. Ah, ela vai fazer a faculdade que eu sempre quis, às minhas custas. Então eu e minha mãe, a gente teve uma relação muito difícil, na verdade. Era uma relação de confronto o tempo todo, como se a gente estivesse tendo que competir um lugar em algum lugar. E isso me distanciou muito do meu lado feminino, me distanciou muito desse meu lado acolhedor, desse lado materno, dificultou muito para mim também para construir a minha maternidade. E entrei na faculdade de Direito com 16 anos e, de novo, né, o patinho feio estava deslocado, porque na escola eu sempre estava atrasada, então eu não fazia parte daquelas pessoas. Eu desenvolvi muito tarde, eu demorei para desenvolver, então era como se eu estivesse sempre fora do lugar. Quando eu entrei na faculdade de Direito com 16 anos, a mesma coisa. Estavam lá mulheres bem vestidas, bem arrumadas, bem decididas. Eu cheguei lá de cabelo colorido, camisa de banda e all-star rasgado. Então, assim, ó, eu fui isolada num canto da sala porque ninguém entendia o que eu estava fazendo lá. Eu ouvia dos professores que eu não tinha perfil para estar lá, mas era um grande sonho cursar direito. Eu me dedicava muito, eu estudava muito. E eu sempre fui apaixonada pelo direito penal, então foi uma das matérias que eu mais me dediquei. E era um dos professores que mais me olhava torto, que mais me julgava por estar lá. E é muito engraçado, porque a cadeira de processo penal e de direito penal é uma cadeira muito difícil, né? Por conta de lidar com criminalidade e as leis, então é mais difícil, é onde as pessoas têm mais dificuldade. Só que eu tinha muita facilidade. Teve uma prova que a gente precisava usar o vade-mecum, que é onde tinha a legislação do Código Penal, porque a gente precisava embasar as nossas respostas citando os artigos. Então você precisava saber qual é o artigo que você precisava colocar lá, e o vade-mecum te traria isso. Eu esqueci o vade-mecum em casa, eu fiz a prova inteira sem saber sem ter acesso ao Código Penal, só que eu acertei. Todas as referências de lei eu sabia os códigos, eu colocava lá. E isso só me mostrou o quanto eu estava no caminho certo. Só que o meu professor, eu tirei 9,5 nessa prova. Só que o meu professor, ele conversava comigo por e-mail. Quando ele fez a correção da prova, ele me contatou para me parabenizar, porque foi a maior nota da prova. Só que na sala ele me hostilizava, porque ele não conseguia sincronizar que era a mesma pessoa. Então, mais uma vez, eu estava ali tendo que provar o meu lugar, tendo que provar o meu valor, tendo que fazer alguém me reconhecer, porque ali eu não conseguia, assim como na minha casa. Na minha casa eu era burra, eu era feia, eu era estranha, eu era esquisita, só dava trabalho. Cresci com a minha mãe sempre ouvindo que eu fazia ela e meu pai brigar desde muito criança, então eu sempre era a culpada pelas brigas dos adultos dentro de casa. E isso foi me trazendo uma visão. No primeiro dia da live, eu expliquei que uma das pessoas falou que me via como alguém de sentimentos muito nobres, algo do tipo assim. E eu falei, gente, eu cresci acreditando que eu era uma pessoa ruim. Eu cresci que eu era uma péssima pessoa, que eu era uma pessoa terrível. Essa era a imagem que eu tinha de mim, porque foi essa construção que foi tendo dentro da minha família. E claro, se eu pensava que eu era uma pessoa ruim, eu comecei a agir como uma pessoa ruim. Então teve um momento da minha vida que eu falava que eu era antissocial, que eu odiava as pessoas. Aí eu ficava o tempo xingando as pessoas, sempre reclamando. E aqui tô eu. Aqui tô eu, se eu saio na rua, eu abraço as pessoas e eu converso com todo mundo. E eu quero que elas se sintam especiais, porque são especiais. As minhas clientes sabem que eu comemoro com elas, que eu choro com elas, que eu rio com elas, porque é isso que as pessoas precisam quando estão no seu momento. E eu só tive essa consciência porque eu passei por isso e percebi a falta que fez no meu caminhar. Por fim, me formei em direito aos 21 anos de idade.
Em que situação eu me formei em direito aos 21 anos de idade? De cadeira de rodas. Eu tinha me acidentado, eu havia quebrado os dois pés. Um deles eu precisei fazer cirurgia, então eu tenho uma placa e 7 pinos no pé direito. E foi nessas condições que eu terminei a minha faculdade e escrevi meu TCC. Eu comecei o TCC pouco antes de me acidentar, fiquei internada enquanto escrevia um pouco mais, tive que sair da onde eu estava, porque eu não tinha condições de ficar sozinha com os dois pés. A cadeira de rodas não entrava no meu banheiro, então assim, foi aquele caos. E ainda assim eu precisei escrever o meu TCC e apresentei o meu TCC de cadeira de rodas. Eu fui brilhante no meu TCC, de novo, 9,5 num trabalho que eu escrevi em meio a esse caos. Agora eu vou receber um reconhecimento. Nenhum, nenhum. Nenhum parabéns, nenhum abraço. Ninguém perguntou como foi, ninguém perguntou quanto eu tirei. Eu simplesmente me formei. Afinal, era minha obrigação. Nada mais do que isso. Porque, né? Foi tanto empenho. E nesse caos, eu esqueci uma parte muito importante da minha vida. Eu não criei um roteiro. Eu tentei pensar, gente, o que que eu posso contar da minha história para elas? E foi quando eu comecei a perceber que às vezes a gente tenta minimizar tudo que a gente passou, né? E aí eu comecei a falar, nossa, mas isso aqui é importante mesmo para contar? E por fim, eu não criei um roteiro. Mas ao longo da minha faculdade, eu já tinha o meu filho, eu comecei a fazer estágio, saí do estágio porque foi uma experiência terrível acho que foi a primeira vez que eu tive contato com um chefe abusivo. Para conseguir manter os meus estudos, o meu filho, etc., comecei a trabalhar num shopping, numa livraria. E para mim foi ótimo, porque eu sempre amei ler. Lá eu tive contato com pessoas o tempo todo. Com certeza fez toda a diferença na minha comunicação agora. Eu costumo dizer que eu tenho espírito de vereador em época de campanha, porque aonde eu vou eu faço amizade, eu falo com todo mundo. E o meu pai é muito assim também, então eu aprendi a ser assim com ele, mas como eu vim daquela ideia de que eu era antissocial, que eu não gostava de pessoas, eu fui me fechando muito, fui me fechando muito. E me obriguei a ter que falar com as pessoas trabalhando na livraria. E foi ótimo para mim. Só que era um trabalho de domingo a domingo. Eu fazia faculdade de manhã até o meio-dia e começava a trabalhar às 2 da tarde até às 10 horas da noite. Então, saía da faculdade direto para o shopping para trabalhar, saía do shopping direto para cá, chegava em casa quase meia-noite. E como eu comentei para vocês, né, eu cresci num lar muito violento, com um pai muito agressivo. E lá pelos meus 19, eu não vou saber lembrar assim exatamente a idade que eu tinha, mas era 19, 20, 21 anos no máximo, assim. Foi quando eu saí de casa, e eu saí de casa com o que coube na minha mochila e o meu filho pequeno do lado, sem ter para onde ir, porque naquele dia eu decidi que eu não ia mais passar pelos abusos, eu não ia mais apanhar daquele jeito e eu não ia permitir que o meu filho crescesse naquilo e normalizasse isso. Eu, como sou mãe de um homem, meu filho tem 16 anos agora, eu assumi uma responsabilidade de que eu ia dar uma educação onde ele iria respeitar as pessoas, independente de quem é, ele iria respeitar e ele iria entender que ele não bate em ninguém. E eu não tinha como passar essa educação para ele estando lá, naquele exemplo. Aquele era o exemplo, não tinha como passar essa educação para ele. E naquele dia eu decidi que eu ia colocar um ponto final nisso. E foi mais um dos caos que foi instaurado na minha vida, mas eu preciso dizer para vocês que se eu precisasse, eu faria isso de novo, porque eu acredito muito que foi onde abriu o meu caminho para a minha própria cura, para os meus próprios adoecimentos, que eu comentei com vocês, né? Eu fazia tratamento para depressão, para bipolaridade, para ansiedade e para distúrbios alimentares. Num ambiente caótico daquele, eu nunca ia ter espaço para me curar. A gente não se cura no mesmo lugar que adoece a gente. Então, foi ruim, foi. Eu cheguei a passar uma noite na casa de um homem que eu conheci no ponto de ônibus naquela mesma noite, porque eu não tinha para onde ir. E aí eu passei a noite na casa dele, morrendo de medo, porque
Eu não sabia o que poderia acontecer. Eu não consegui dormir porque eu estava com medo que ele pudesse fazer alguma coisa comigo, mas pelo menos eu não dormi na rua e pude comer. Então eu estava nessa situação. E como era a única opção que eu tinha, eu não tinha outra opção sem ser fazer acontecer. E depois disso eu me reergui, me organizei, consegui alugar um quarto dentro de um apartamento, e depois eu aluguei, enfim. E aí a gente foi até o momento em que eu me acidentei e parece que tudo desandou de novo, porque daí eu não tinha mais para onde ir, não conseguia ficar sozinha. Aonde eu estava, não tinha mobilidade para cadeira de rodas. Eu fiquei de cadeira de rodas uns 4 meses, assim, por conta da cirurgia no meu pé. Então, eu me formei em meio a esse caos. E em meio a esse caos, eu me coloquei em muitos relacionamentos abusivos. Muitos, assim, muitos mesmo. Era mentira, era traição. Eu tive uma vida sexual muito desregrada, porque era onde eu me encontrei na válvula de escape. E como eu fui violentada sexualmente na infância, era onde eu encontrei uma saída. Então, tudo foi construindo, tudo foi construindo. Por isso que eu falo para vocês, a história de vocês é importante. Às vezes, o que você está passando aqui hoje é por conta de uma dor lá atrás. Às vezes, o que você está passando aqui hoje precisa de um recurso que você aprendeu num desafio lá atrás, que você não quer se conectar com aquele desafio porque dói. Mas se você se conectar com aquilo, você cura e você ainda pega aquele aprendizado. Trabalhar de domingo a domingo, enquanto eu fazia faculdade, cuidava da casa, educava um filho pequeno, foi difícil, mas ali me deu tantos recursos que hoje a minha comunicação é uma das minhas melhores ferramentas de trabalho. E dois, eu criei um workshop só para as mulheres que são mães, ajudando elas a organizarem rotina e otimizarem tarefas. E isso eu aprendi muito naquela época. Então percebam como a história de vocês é importante. Tudo que eu passei na minha história foi. Claro que eu tive essa consciência depois, né? Depois de curada, etc. Mas vamos chegar lá, vamos chegar lá. Enfim, me formei, não consegui reconhecimento de novo. Parabéns pela linda história de superação. Obrigada, querida, obrigada mesmo. A semana tem orgulho da sua história, justamente sobre isso, sabe? Eu tô trazendo a minha história sem filtro nenhum, justamente para vocês entenderem que eu cheguei aonde eu cheguei e eu saí de onde eu saí. Todo mundo pode, todo mundo consegue, vocês conseguem. É só vocês acreditarem em vocês, é só vocês se dedicarem a vocês, cuidarem de vocês, olharem para vocês, curarem vocês. Vocês precisam se entregar o melhor que vocês têm e decidir um caminho para onde vocês querem chegar. Eu tinha decidido que eu ia dar uma vida melhor para mim e para o meu filho. De que forma? Não sei. É claro que eu tropecei bastante porque eu não tinha um objetivo claro. Não é à toa que hoje, no projeto Mulher de Sucesso, a primeira etapa é definir um objetivo claro. Se você não sabe para onde quer ir, quer caminho serve, aquela famosa frase da Alice. Então você precisa saber para onde você quer ir, porque assim você começa a criar os planos estratégicos. Mas enfim, aos trancos e barrancos eu cheguei. Agora sim está mais fácil. Aquela mulher que falou que para mim era fácil falar tudo isso porque eu tenho uma vida fácil, eu criei a vida fácil. É por isso que agora tá fácil. E a gente precisa passar pelo caos. A gente precisa de fato. Quando a gente faz faxina na casa, a gente não coloca tudo pro alto. O nosso processo é igual. A gente precisa colocar tudo pro alto. Começar a jogar fora o que não pertence mais, começar a trazer coisas novas, limpar a sujeira, organizar a confusão. Então é necessário. Ótimo, me formei aos 21 anos de idade dentro de um escritório de advocacia. Eu achei que agora a vida ia ser fácil, agora as coisas iam acontecer. E não aconteceu. Chegou um momento que eu não sabia quando que eu teria dinheiro para pagar aluguel, quando eu teria dinheiro para comprar comida para o meu filho. Então, assim, foi um momento muito difícil.
foi onde se intensificaram as crises ansiosas, que chegou a eu desmaiava, eu passava mal, assim, mesmo por conta das crises ansiosas. E de novo, né, me meti em muito relacionamento abusivo, muitas vezes precisei me submeter aos abusos do meu pai novamente por conta de não conseguir lidar com as coisas sozinhas. Então, gente, um dos aprendizados que eu mais, antes mesmo de me tornar terapeuta e entender o que acontece no mundo emocional das pessoas, é isso. Quando você não cura uma dor, você acaba voltando para aquela dinâmica que te machucou. É como se você fosse puxada para aquilo. Então, apesar de lá pelos 19, 20 anos eu ter saído daquela dinâmica, ter passado o que eu passei, teve um tempo que eu precisei me reorganizar e me reaproximar do meu pai novamente e me submeter àquilo novamente. Então, não basta mudar, você tem que se curar. E aí a mudança continua operando. E aí eu conheci uma pessoa e ela parecia pessoa maravilhosa e a gente iniciou um relacionamento. E aí a gente foi morar junto, foi um relacionamento de 8 anos. Um relacionamento muito abusivo, um relacionamento muito tóxico, que me ensinou muita coisa, confesso. Eu me desenvolvi como mulher, como companheira naquele relacionamento, mas eu sofri muito também. Porque como eu vinha de um histórico de abusos, eu nem sabia, na verdade, o que era amor sem abuso. Não sabia. Então, muito do que eu passei com o meu pai, eu acabava aceitando em outros relacionamentos, porque eu acreditava que amor era isso. Só que foi nesse pedacinho da história caótica onde as coisas começaram a se reorganizar. Então, eu voltei a fazer terapia com um pouco mais de afinco, assim, porque eu detestava terapia. Eu já tinha largado os medicamentos há muitos anos, estava tentando lidar com conta e óbvio que não deu certo. E eu consegui espaço para continuar minha carreira profissional, eu consegui boas vagas de emprego, eu consolidei a minha carreira numa empresa onde eu cheguei a um patamar que eu imaginei que eu nunca chegaria. Então, tinha o meu apartamento, tinha o meu carro, fazia as minhas viagens, investia em estudos, mas ainda assim não estava bem, ainda assim não estava legal. Eu ainda estava sobrecarregada, eu estava exausta, eu continuava adoecendo, eu estava presa naquele relacionamento que me adoecia e eu nem entendi que aquilo estava acontecendo. Presa numa dinâmica abusiva, para ser bem clara para vocês. Eu falei que eu ia trazer a minha história sem filtro, então vamos trazer a história sem filtro. Era uma dinâmica muito tóxica, muito abusiva, então aquilo me adoeceu muito. E também me limitou, porque eu não conseguia crescer mais. Toda vez que eu tentava crescer mais, esse relacionamento me puxava para baixo. Por quê? Toda vez que eu crescia um pouco mais, eu focava em mim. E aí, essa pessoa, ela percebia que ela perdia um pouco do controle sobre mim. Então, ela precisava me puxar para baixo. E aí começou a reforçar as minhas próprias dores. Eu comecei a achar que eu era o problema. Eu comecei a achar que eu não era o suficiente, que eu era a culpada da relação não tá boa, que eu tinha que fazer alguma coisa. E nisso eu focava em quê? Na relação. Melhorar a relação, me melhorar dentro da relação. O que que eu poderia fazer para ser melhor? O que que eu poderia fazer para ele ser melhor para mim? Porque sou eu que estou faltando. E aí eu parava de prestar atenção no meu crescimento novamente. E nisso tudo, eu fui voluntária do CVV, foi uma das minhas experiências maravilhosas, porque eu sempre tive contato com a parte emocional, com a parte mental. Já ainda na faculdade de Direito, eu estudei a psicologia forense, que era uma das cadeiras que tinha na faculdade. Então, teve o meu primeiro contato. E eu fiquei apaixonada por aquilo. Foi onde eu conheci a psicanálise. Continuei estudando psicanálise, principalmente a psicanálise de Jung, que eu me identifiquei muito, e continuei estudando por vontade mesmo, assim, por escolha própria, porque eu gostava muito da área, era apaixonante, me ajudava em algumas coisas, mas claro, a gente não consegue evoluir muito sozinho, porque a nossa mente ela é limitada com aquilo que a gente tem.
Apesar de eu estar estudando aquilo, eu ainda tinha dificuldade de interpretar a minha própria realidade. É por isso que eu falo, chega um momento que você vai ter que investir em você. Tempo, atenção, terapia, mentoria, curso, porque você não vai conseguir trazer novas informações para você do nada, não vai chegar. Então você vai precisar de um acompanhamento. Fui voluntária no CVV, chegou o momento que eu precisei sair, porque, para quem não conhece, o CVV é aquele Centro de Valorização à Vida. Oferece, eu vou falar atendimento, mas não é um atendimento terapêutico, tá? Oferece um atendimento para as pessoas vulneráveis emocionalmente falando, pessoas que estão em processo de extermínio da própria vida. E então a gente tem contato com esse tipo de dinâmica. Chegou um momento que eu precisei largar aquilo porque me conectava muito com as minhas próprias dores. Olha só que curioso. Eu sofria muito, porque além de ser um ambiente pesado, um trabalho pesado, eu me conectava muito com as minhas dores através das dores daquelas pessoas que eu estava atendendo. E aquilo me fazia muito mal, muito mal. Aí eu dei um tempo, aí eu voltei de novo porque eu gostava de fazer aquilo. Aí eu falei, não tem condições de eu continuar fazendo isso. Não tem. E no meio disso tudo, estava fazendo meu acompanhamento ali com a minha psicóloga, uma mulher maravilhosa. Eu costumo dizer que ela fez parte da construção dessa mulher que eu sou hoje. Inclusive, tudo começou com ela, literalmente. Porque chegou um momento que ela falou: Olha, Adri, eu acho que vai ser legal você fazer uma constelação familiar no momento que você tá agora, para a gente poder evoluir um pouco mais também e tal. E eu já conhecia a constelação familiar ainda por conta da área do direito, eu conhecia a constelação familiar dentro do escritório de direito, mas nunca tinha me interessado em procurar para mim, eu fazer para mim. E já que ela me indicou e me sugeriu, eu, tá, vou fazer então isso. E eu fiz uma sessão de constelação familiar, foi assim, foi o que mudou a minha vida, gente, assim, ó, mudou e salvou a minha vida literalmente. Porque eu estava adoecida fisicamente, eu passei longos anos com um problema no rim e ninguém sabia o que que era. De tempos em tempos eu tomava muito antibiótico. O meu corpo estava rejeitando o antibiótico já, e várias hipóteses, cálculo renal, o meu rim direito era menor que o esquerdo, então às vezes ele sobrecarregava, parava de funcionar, etc. Tratamento, experimental, então muita coisa, e nunca se teve uma conclusão do que era. Agora eu vou explodir a mente de vocês. Minha mãe foi expulsa de casa quando ela engravidou de mim. Carreguei esse peso também como se eu tivesse sido a culpada disso tudo. E eu cresci com uma raiva muito grande da família da minha mãe. Eu tive contato com eles a primeira vez com 15 anos. 15, 16, eu acho. Acho que 16 anos. Por aí, 15, 16 anos. Com muita raiva, porque daí a minha avó adoeceu, ela teve câncer, e aí ela procurou a minha mãe, porque ela precisava de um lugar para ficar para fazer tratamento. E eu fiquei revoltadíssima com isso. Como assim? A mulher vem e faz um negócio desse e a minha mãe aceita como se fosse normal e blá, blá. E eu nutri muita raiva disso. Muita raiva, muita raiva. E o que que acontece? As mulheres da família da minha mãe sofrem de problemas renais, inclusive a minha mãe. E essa raiva que eu nutria delas, esse afastamento que nós tivemos, fez o quê? O adoecimento do meu rim sem causas aparentes. Eu passei por diversos médicos. E eu trabalho hoje com a psicossomática e a epigenética. Então, é as causas emocionais das doenças físicas e as causas ambientais, relacionais que causam o adoecimento. Então, eu cheguei nessa conclusão, né, nos meus estudos. Quando eu comecei a trabalhar as causas emocionais, meu rim nunca mais me incomodou. Então, assim, ó, eu estava adoecida fisicamente, porque eu tinha esse problema, que não sabia o que fazer, mas eu estava adoecida emocionalmente falando, porque eu tinha largado o tratamento e porque eu estava num relacionamento muito abusivo. Então, eu estava definhando. Eu tinha dias que eu levantava da cama e perguntava a Deus, pelo amor de Deus, por que que você não me levou ainda?
E esse foi um pensamento muito recorrente, na verdade. Quando eu era criança, eu pensava muito nisso. Eu pedia para não amanhecer. Eu ia dormir chorando, pedindo para não acordar. E eu pedia isso para Deus. E foi uma das minhas maiores revoltas também, porque na minha adolescência eu era ateia, eu estudava livros ateístas, eu discutia com evangélicos, discutia com a minha família, que sempre foi muito católica, porque era uma revolta muito grande. Porque eu pedia primeiro socorro para ele, ele não me atendia, eu continuava. Eu pedia então para ele que ele me levasse, mas ele também não me levava. Então, ou ele é horrível e quer me ver sofrer, ou ele não existe. Então, eu criei essa raiva também por conta disso. E chegou o momento que eu estava de novo passando por isso, pedindo para que me levasse, porque eu não tinha razão para estar levantando da cama. E eu tinha uma carreira, eu tinha o meu apartamento, eu tinha o meu carro, eu tinha a minha família, eu tinha o meu filho, e mesmo assim eu não tinha encontrado uma razão para estar ali ainda. Então, eu aceitei fazer essa constelação familiar. Digo que foi que literalmente salvou a minha vida, baseada na dinâmica que eu estava vivendo, na vida que eu estava tendo. A constelação me trouxe muitas respostas, me trouxe muitas curas e me trouxe vários caminhos disponíveis para mim. Tanto é que eu encerrei a constelação familiar com um pedido de que me indica profissionais, porque eu vou me tornar uma consteladora familiar também. Então, eu saí daquela sessão com muita coisa esclarecida, com muita coisa curada e com um novo caminho. Agora eu tinha uma razão para continuar. E foi aí que tudo começou. Aí eu comecei a estudar, procurei por vários profissionais, profissionais incríveis, inclusive. Meu professor, um dos meus professores de constelação familiar, ele é médico gastrocirurgião e ele recebeu um prêmio do Senado por conta do trabalho que ele faz com a constelação familiar dentro dos hospitais, principalmente com pessoas que estão lidando com o câncer. Ele foi meu professor de psicossomática, de epigenética, meu outro professor de constelação familiar é um psiquiatra. Então, eu fui juntando muitos recursos para criar uma consolidação mesmo do trabalho que eu queria fazer, porque o meu foco era trabalhar muito com pessoas adoecidas, porque foi da onde eu saí. E eu fui fazendo isso, até que chegou o momento que eu comecei a trabalhar no projeto Mulher de Sucesso, focada nessa parte, porque eu entendi que não é dinheiro, não é cargo, não é diploma, é quem você se torna. Eu saí lá de trás como uma pessoa que era burra, era feia, era esquisita, era irresponsável, estava sempre metida em relacionamentos abusivos, não tinha vontade de viver. O meu filho estava indo por um caminho muito parecido que eu tive, porque eu não consegui olhar para ele, adoecida, sem perspectiva de vida nenhuma, para hoje estar aqui, agora, tendo razão todos os dias para estar aqui, entendendo o que eu tenho de bom, o que eu posso entregar todos os dias, sentindo aquele prazerzinho na vida. Recentemente eu postei um carrossel no meu perfil falando muito sobre isso, porque a gente vai em evento e não tem um evento que o fotógrafo não me fotografa gargalhando. E as pessoas que estão comigo na mesma ideia. Porque se hoje eu pudesse definir qual é a energia que eu vivo, eu diria que é a alegria. Aquela menina que sofreu, foi violentada e que pedia para Deus para que levasse ela hoje vive na frequência da alegria. E trabalha muito a ideia do amor, o amor que cura. Então, é sobre a pessoa que você se torna. E a minha história tem papel nisso, com certeza. Então, tudo que eu passei construiu quem eu fui, construiu quem eu sou. E as decisões que eu tomei baseado no que aconteceu comigo é que me trouxe até aqui. O caminho, ele não vem pronto, é a gente quem constrói. Baseado nas decisões. Eu poderia ter desistido dos meus estudos lá atrás, quando me cobravam isso depois que eu engravidei. Que já que eu engravidei, eu precisava ficar em casa cuidando dele.
que eu era uma mãe horrível, que eu era irresponsável, que eu deveria cuidar melhor dele, que eu deveria pensar nele, e isso e aquilo. Eu poderia ter sido mais cômodo, as pessoas teriam parado de me julgar, ter sido mais fácil. Mas ano passado eu recebi o primeiro convite para dar uma entrevista ao vivo num programa de TV. Então foi uma comemoração gigante aqui dentro de casa, meu filho comemorou comigo. Na volta, conversando com ele como é que foi, que ele queria saber como é que era, etc. Ele falou: "Mãe, você ter conseguido isso me mostra que para mim também é possível. Então, e se eu tivesse desistido dos meus estudos? O que eu teria deixado para o meu filho? E se eu tivesse desistido de mim? O que eu teria me entregue? Se eu não tivesse tido a coragem de sair daquele ambiente violento, tirado meu filho de lá e buscado uma outra alternativa, passado pelo que eu passei, o que tinha sobrado de mim? Se eu tivesse acreditado que aquela menina que aprendeu a ler aos 4 anos de idade, estava 2 anos adiantado na escola, entrou na faculdade aos 16 anos, se formou aos 21, ela era burra, que ela não ia dar certo, que ela não fez nada de direito. Se eu tivesse aceitado que eu realmente era isso, o que tinha sobrado de mim? Então, o caminho é a gente quem cria. Não vai ser fácil. Não posso dizer para vocês que pode ser fácil, porque pode não ser. Olha a minha história, não foi fácil. Mas não dá para rejeitar o que eu vivi. Eu não posso rejeitar nada do que eu vivi, porque me construiu, porque me trouxe até aqui, porque foi o que me moldou, foi o que me ensinou. Muitas das coisas que eu passei, hoje eu uso de exemplo para aplicar para as minhas clientes. Quem é minha cliente sabe, muitas vezes eu uso da minha história para que ela entenda o que ela está passando. Porque às vezes nosso emocional está tão ferido que você não consegue entender o que está acontecendo com você. Então eu uso da minha história. E através da minha história eu consigo trazer uma visão diferente para aquela mulher. Talvez ela desperte e fale: Nossa, é verdade. Talvez eu possa também. Então, se hoje você me vê gargalhando na internet, falando sobre dinheiro, falando sobre sucesso, falando sobre autoestima, agora você sabe da onde eu saí. E se eu saí e cheguei aonde eu cheguei, você também pode. Você da outra plataforma também pode. E é isso que eu quero que vocês entendam. A semana tem orgulho da sua história, porque você é incrível por conta dela. Tem só esse intuito. Você entender que essa minha vida que eu mostro para vocês no Instagram, ela não veio pronta. Essa mulher que está sempre rindo, que está sempre falando em alegria, falando em amor, falando em sucesso, ela não veio pronta, ela foi construída. Porque o sucesso é a mulher que você se torna. O meu sucesso foi a mulher que eu me tornei. Para que eu pudesse fazer isso, eu precisei olhar para mim, precisei cuidar de mim, precisei investir em mim. Olhar para o que era importante para mim. E muitas mulheres estão perdidas no seu próprio caminho, confusas na sua própria história, porque elas querem algo, mas aquilo não é importante para elas, é importante para outra pessoa. Então, foque na história de vocês. Ela foi dolorida? Foi. Se dói ainda, cure, mas não rejeite. Faz parte de você. E tá aqui na sua história o que você precisa para alcançar o sucesso. Não tá em outro lugar, tá em você. Não tá num livro, não tá num cargo, não tá num diploma, não tá na conta, não tá na conta bancária, não tá num novo relacionamento, não tá num filho, tá em você. O resto é consequência de quem você é. Então, quando eu falo que o sucesso não é algo que você alcança, sim a mulher que você se torna, é porque eu passei por isso. Eu vi na prática. E eu vejo isso acontecendo diariamente com as minhas clientes que entendem que o foco é elas. A partir delas, o sucesso no trabalho,
no financeiro, no relacionamento, com os filhos, vem. Então, essa é a mensagem que eu quero deixar para vocês. Se você não assistiu o dia 1 para fazer a comparação de quem eu sou hoje e quem eu fui, assista. Amanhã vai ser o terceiro dia sobre Tenha Orgulho da Sua História, e é onde eu vou contar na prática o meu processo de cura, porque aqui eu fiz só o resumo da minha história. Mas o que que eu fiz? Foi só a sessão de constelação familiar? Não. A constelação, ela me abriu o caminho. O que eu fiz de processo, o que eu precisei abrir mão, o que eu precisei mudar em mim, as pessoas que eu precisei deixar para trás, o relacionamento de 8 anos que eu precisei deixar de lado, os afastamentos, os hábitos, tudo isso me trouxe até aqui. Por isso que eu falo, gente, tá em vocês. Eu sou a mentora sistêmica do projeto Mulher de Sucesso, mas eu conduzo vocês para aquilo que vocês já têm. Eu desbloqueio. Quem participou da minha aula secreta sabe, tá tudo codificado dentro de você. Você só precisa desbloquear. E eu só ensino vocês a desbloquear. Porque é a mulher que você se torna. Então está em você. A gente lapida você. Você é um diamante bruto, a verdade é essa. E eu vou só te ajudar a se lapidar. Então não está em outra coisa, está em você. Então amanhã eu vou explicar para vocês o processo. Por quê? Porque vocês já vão começar a colocar o processo em vocês. Hoje eu estimulei vocês a ouvirem a minha história, mas resgatarem a história de vocês. Não minimizem o que vocês passaram, não rejeitem, não deixem de lado. Traga a história completa de vocês, assim como eu trouxe. E comece a prestar atenção em tudo que vocês tiveram que fazer para chegar até aqui hoje. Tudo que vocês suportaram, tudo que vocês toleraram, tudo que aconteceu com vocês. Isso faz parte de vocês. E o segredo tá nessa história. Só que às vezes a gente minimiza, às vezes a gente não quer ter contato, porque dói. Às vezes a gente quer fingir que não aconteceu, porque é melhor assim. Mas você tá travada por conta disso. Resgate a sua história e tenha orgulho dela. Você é incrível por conta dela. Não é apesar de tudo você é incrível, é por conta de tudo que você é incrível. É a sua história. E aí amanhã vou trazer o processo de cura, de transformação, de libertação, porque eu sinto que eu me libertei e vocês vão aplicar esse processo na vida de vocês. A Andressa falou mais sucesso. Obrigada. Mais sucesso para mim, mais sucesso para vocês, mais sucesso para todo mundo. É o que eu mais desejo para todas vocês. Então, façam esse exercício de resgatar a história de vocês, que eu vou esperar vocês amanhã na próxima live, tá bom? Beijo, gente. Muito obrigada pela companhia de vocês. Para mim tem sido um exercício maravilhoso falar abertamente sobre a minha história. Eu espero que a minha história inspire vocês também, porque se eu conseguir, gente, vocês também conseguem. Vocês também conseguem, tá bom? Aguardo vocês. Até amanhã.